E o nosso oitivado hoje se furtou a vir. Mais uma ingerência do Poder Judiciário em cima do Legislativo e, com certeza, de ombros aqui com os nossos amigos parlamentares falaram antes, presidente, a gente tem que trabalhar para ter um novo olhar em relação ao Judiciário com as CPIs, porque senão a gente está comprometido no nosso trabalho e das CPIs futuras também. Quero agradecer a sua condução, presidente, sempre muito serena, muito firme. O nosso relator também está aqui sempre contribuindo muito com o sucesso dessa comissão e lhe pedir encarecidamente que coloque em votação, se possível, os últimos requerimentos que eu apresentei, oitivas importantes dos ex-presidentes Lula e Dilma. O nosso povo brasileiro já acredita na necessidade de a gente colocar esses que foram os mandatários da nação a responsabilidade do que aconteceu em relação ao BNDES. Vários delatores já vieram aqui, empresários, ex-políticos, e todos eles confirmaram e citaram esses nomes aí, que estão nos requerimentos, como necessários a serem oitivados. Além deles, parlamentares tanto de oposição como governistas, várias vezes questionaram a participação dos ex-presidentes Lula e Dilma em possíveis processos de práticas ilícitas aqui investigados, o que torna cada vez mais indispensável as suas oitivas e que a gente chegue a conclusões a respeito de possível ou não responsabilização dessas pessoas em relação ao que foi identificado nessa CPI. O Brasil espera que a gente faça o mais breve possível as oitivas e eu confio no senhor, presidente. Presidente, quero dizer que também, assim como o deputado Redecker, assino a PEC de Vossa Excelência e apoio a iniciativa. Já é a quarta vez no âmbito desta CPI que o Supremo Tribunal Federal toma uma medida dessas. E ninguém aqui quer desrespeitar o direito ao silêncio, o direito de ficar calado é garantido, o direito de não produzir provas contra si mesmo é garantido. Agora, isso não significa não comparecer à CPI. Você pode comparecer e ficar calado, mas escute as perguntas e que fique registrado que todas as perguntas foram feitas àquele que está sendo investigado. O Supremo Tribunal Federal, como já bem colocado por Vossa Excelência, pelo relator deputado Altineu, pelo deputado Lucas Redecker, usurpa a competência do Legislativo e mais, posteriormente, nós seremos cobrados pela sociedade. Existe a fama de que CPI acaba em pizza, mas não tem como a gente trabalhar se o Supremo Tribunal Federal interfere indevidamente nas nossas prerrogativas de investigação. E mais, sei que não há clima, que não há momento político para isso, mas eu ousaria ir até além da proposta de emenda à Constituição de Vossa Excelência e adotaria o modelo europeu. Tirássemos o Supremo Tribunal Federal do Poder Judiciário. Suprema Corte, Corte Constitucional, serve para analisar tese abstrata, não serve para julgar habeas corpus, não serve para produzir prova, não serve para ouvir testemunha. O Supremo Tribunal Federal hoje já tem um acúmulo de processos, justamente esse acúmulo serve de justificativa para o não julgamento de diversos réus e de diversos investigados no âmbito do Supremo Tribunal Federal. E, portanto, o Supremo não deveria funcionar como instância recursal. Hoje, o Supremo e o STJ são instâncias recursais de rico. Não existe terceira ou quarta instância. Existe primeira e segunda e acabou. São os juízos e são os tribunais que têm a competência para julgar, para escutar, para produzir prova, para promover o contraditório e para promover a sentença. Não é o Supremo Tribunal Federal e não é o Superior Tribunal de Justiça. Essa competência está sendo usurpada do Parlamento e das instâncias competentes do próprio Poder Judiciário. Então, iria além que o Supremo Tribunal Federal apenas agisse quando provocado, coisa que não acontece hoje. Os ministros podem agir de ofício e muitas vezes o fazem, inclusive em benefício próprio e em detrimento de outros poderes, e que também apenas julgasse teses abstratas, apenas julgasse constitucionalidade. É para isso que serve a Suprema Corte, é daí que vem a origem da Corte Constitucional e é justamente esse o papel institucional que o Supremo Tribunal Federal tem de cumprir. E enquanto esse tipo de atitude for tomada contra o parlamento, contra a Constituição,
o Supremo continuará tendo a imagem de desrespeito, a imagem de desprezo que hoje possui na sociedade brasileira. A Corte Constitucional deveria ter prestígio, deveria ser respeitada, deveria ser ocupada por aqueles que possuem o maior saber jurídico da sociedade e possuem reputação ilibada. Mas, infelizmente, presidente, com todo respeito à instituição Supremo Tribunal Federal, não é isso que acontece hoje. Obrigado, presidente. Muito bem, deputado Kim. Eu gostaria de assinar embaixo a sua manifestação de indignação. Depoimento do senhor Dario Messer. Acontece que nós tomamos conhecimento, por manifestação do Supremo Tribunal Federal, que o senhor Dario Messer entrou com um pedido de liminar deferida pelo ministro Celso de Mello, HC 174326, e que deu como liminar, ministro Celso de Mello, a seguinte decisão. Sendo assim, tendo em consideração as razões expostas, defiro o pedido de medida liminar nos precisos termos expostos nessa decisão, em ordem a assegurar cautelarmente ao paciente em questão, em face da CPI do BNDES, o direito ao não comparecimento para fins de inquirição perante esta CPI. Idêntica faculdade é também assegurada ao ora paciente e aos seus ilustres advogados, caso a CPI do BNDES, por qualquer de seus integrantes, comunicando-se com urgência o teor dessa decisão ao eminente senhor presidente da CPI do BNDES, dizendo: o ofício de comunicação deverá ser encaminhado mediante fax ou qualquer outro meio ágil de comunicação ao presidente da CPI do BNDES em ordem a permitir sua inteira e imediata cientificação quanto ao conteúdo do presente ato decisório. Requisitem-se informações ao senhor presidente do órgão, ora apontado como coautor. Publique-se, Brasília, 12 de agosto de 2019. Pois bem, juntamente com esta decisão, proferida pelo ministro Celso de Mello, uma declaração do senhor Dario Messer de próprio punho com o seguinte texto. Declaração. Eu, Dario Messer, inscrito no CPF 491823157/87, declaro desde já que, por orientação do meu advogado, farei uso do meu direito constitucional ao silêncio, especialmente em razão da minha convocação à CPI do BNDES, ter se fundado nas notícias de jornais que relataram a minha prisão ocorrida em decorrência dos fatos apurados nas ações penais em curso, nas quais figuro como réu, e meu depoimento visa esclarecê-los, segundo o excelentíssimo senhor deputado federal Vanderlei Macris, a sua provável ligação com a investigação desta CPI. Bem por isso, reputo com o devido respeito aos senhores parlamentares federais que minha presença não poderá contribuir com os trabalhos desta CPI. Rio de Janeiro, 9 de agosto de 2019. Pois bem, senhores parlamentares, membros dessa comissão, tendo em vista a ausência do depoente, em função deste habeas corpus impetrado por sua senhoria, a presidência, portanto, neste momento, deixa de realizar a nossa reunião de depoimento por conta dessa decisão adotada. A presidência gostaria de manifestar uma indignação em relação a essa decisão do Supremo Tribunal Federal. Não é razoável que o Supremo crie dificuldades para que uma CPI do Parlamento Brasileiro possa avançar em investigações de um caso tão importante como esse, de repercussão não só nacional, mas internacional, em função dos contratos internacionais que nós estamos investigando aqui nesta reunião. É claro que a CPI tem assegurado o direito de silêncio dos depoentes, mas o que nós não concordamos e achamos que tem sido uma ação que passa do ponto na relação executivo-legislativo, quando o Supremo Tribunal Federal impede os depoimentos que nós estamos solicitando. Esta é a terceiro habeas corpus solicitado, autorizado pelo Supremo Tribunal Federal, o não comparecimento de testemunhas que são considerados ou réus ou investigados em algum processo relacionado aos trabalhos dessa CPI.
Portanto, eu apresento aqui a minha indignação como presidente dessa CPI e quero dizer mais. Em função disto e da primeira decisão do Supremo em relação ao não comparecimento de réus solicitados para depoimento, a presidência tomou a iniciativa, em nome desta CPI, de apresentar uma proposta de emenda constitucional. Você tem o autor da emenda aí? Uma proposta de emenda constitucional que garante exatamente, já assinada por todos os parlamentares desta comissão, que garante exatamente a possibilidade de uma CPI do Parlamento Brasileiro solicitar a presença de réus e investigados para depoimentos nessa CPI. Portanto, fica aqui o protesto desta presidência em relação ao acontecido, reafirmando o interesse de que a proposta de emenda constitucional que nós apresentamos foi assinada por esta presidência, pelo presidente da CPI de Brumadinho, que também tem recebido e tem sofrido as mesmas consequências da ausência de pessoas indicadas para depoimento, com autorização do Supremo para não comparecimento. E esta emenda constitucional já foi assinada por perto de 200 parlamentares, já está em tramitação nesta casa, e eu gostaria de informar os senhores parlamentares da comissão que nós iremos até uma audiência ao presidente desta casa, mostrar que nós estamos entendendo como uma interferência do Supremo Tribunal Federal nas ações do Legislativo, que faz um trabalho de investigação público, transparente e que precisa ser respeitado pelos outros poderes. Razão pela qual a presidência já está solicitando ao presidente da casa uma reunião e convoca e convida os senhores parlamentares no horário que será definido para que os parlamentares possam acompanhar a presidência nesse debate com o presidente Rodrigo Maia desta casa. Então, é esta a informação que eu gostaria de passar aos senhores parlamentares em função da ausência por conta de um habeas corpus do senhor Dario Messer para depoimento na data de hoje. Presidente. Deputado, tem a palavra o deputado Altineu Cortes. Presidente, eu quero me somar ao posicionamento de Vossa Excelência, dizer da nossa indignação também devido a esse fato, mais uma vez, que está acontecendo aqui na CPI. O senhor Dario Messer, ele é conhecido como o doleiro dos doleiros. Então, numa oportunidade que o Parlamento Brasileiro, numa comissão parlamentar de inquérito, tem para ouvir uma figura como o Dario Messer, que tem uma longa história e muitas coisas a contar, ninguém tem dúvida disso. A gente está aqui diante dessa liminar com a máxima vênia ao ministro Celso de Mello, com o máximo respeito, mas eu não considero que isso seja bom para a democracia, seja bom para a relação entre os poderes, com o máximo respeito e admiração que eu tenho pelo ministro Celso de Mello. Eu lamento profundamente nós estarmos aqui hoje impedidos de ouvir o senhor Dario Messer, que com certeza tem muito o que falar sobre as questões que envolvem o BNDES, porque ele operou para o Brasil, para as empresas no Brasil inteiro. Com certeza essas empresas que participaram dessa fraude eram seus clientes, e isso a gente não vai poder aqui fazer os questionamentos que faríamos a ele. Presidente, Vossa Excelência vai abordar desse outro senhor aí, senhor Frank, Vossa Excelência vai abordar? Sim. Falarei em seguida, deputado Altineu. Eu só queria também informar os senhores parlamentares, deputado Altineu, nosso relator, que o juiz Marcelo Bretas autorizou, em função da prisão hoje do senhor Dario Messer,
o juiz Marcelo Bretas autorizou o comparecimento do senhor Dario Messer nesta comissão no dia de hoje. O juiz de primeira instância, Marcelo Bretas, autorizou, que decretou a prisão do referido depoente. A Polícia Federal, por parte da comissão, estava toda preparada para acompanhar e escoltá-lo até o dia de hoje. Mas, infelizmente, a decisão do Supremo Tribunal Federal impede que a gente promova essa inquirição. Quero dizer ao deputado Altineu, que também tenho o maior respeito pelo ministro Celso de Mello, que eu conheço, do Estado de São Paulo, mas é claro que, neste momento, a presidência tem aqui uma opinião bastante significativa, recolhendo inclusive a manifestação de vários parlamentares com a indignação feita em relação ao cerceamento que nós entendemos de trabalhos dessa CPI. Então, está inscrito o deputado, em seguida, deputado Lucas Redecker para a manifestação. Quero dizer ao deputado Altineu também que a presidência recebeu do excelentíssimo senhor Frank Geyer Abubakir uma petição assinada por seu advogado, dizendo que não se encontra presente no país, com viagem marcada, e está se propondo a comparecimento tão logo retorne ao nosso país. A despeito disso, diz aqui a manifestação, na hipótese de remanescer o interesse da sua inquirição, o peticionário se encontra à disposição para comparecer perante a Comissão Parlamentar de Inquérito, contudo informa que atualmente se encontra em viagem de negócio ao exterior com retorno programado para daqui a 21 dias, Presidente, dia 1º de setembro. Só para fazer um comentário sobre o Frank Geyer Abubakir, eu gostaria de contar com o apoio dos colegas, porque o Frank Geyer Abubakir, ele participou de uma operação que é um mundo muito obscuro no Brasil, que é o mundo das petroquímicas, né? Na época da venda da petroquímica Suzano, essa venda foi denunciada, deputados, na época da CPI da Petrobras, que havia um superfaturamento de 2 bilhões de reais no valor das ações. E quem comprou foi a Unipar, do seu Frank Abubakir. Depois a gente sabe que houve uma operação aí, onde a Odebrecht estava por trás disso, através da Braskem, e depois a Braskem comprou a Unipar. Me parece que foi uma triangulação bilionária. Esse caso nunca foi esclarecido. A gente tem denúncias, inclusive em delações, que esse senhor recebeu mais de 100 milhões de dólares no exterior. E hoje colocou uma carta aqui, dizendo que está em viagem de negócio ao exterior, com retorno dia 21. Então eu gostaria, senhor presidente, de marcar a vinda dele assim que ele voltasse ao Brasil, dia 1º, então que a gente pudesse marcar para o dia 3 de setembro, talvez seja o último a ser ouvido aqui, mas que ele como ele deixou de vir na CPI da Petrobras, que dessa CPI ele não escape aqui de dar as suas contribuições e informações. A gente respeita os advogados, obviamente, com devido respeito aí que a gente tem, mas essas situações elas não podem ser com essa facilidade, essa natureza, participa dessas situações todas, depois bota uma carta dizendo que está viajando ao exterior e está tudo certo, não dá para aceitar. Deputado Altineu, a presidência defere a solicitação de Vossa Excelência e nós vamos convocá-lo, portanto, para o primeiro dia 3 de setembro, para o depoimento do senhor Frank Geyer Abubakir. Pois bem, deputado Lucas, tem a palavra. Presidente, eu quero primeiro ser solidário com a indignação de Vossa Excelência em relação a liminar que mais uma vez nós recebemos pela CPI, através do Supremo, para o não comparecimento de algumas pessoas que foram encaminhadas e convocadas ou convidadas pela nossa CPI. Não foi de qualquer forma, ninguém acordou um dia querendo convocar alguém, ao contrário. Todos que estão sendo convocados para a investigação da CPI são pessoas que têm alguma relação, estão sendo investigados de participarem
de toda esta suposta negociação, desvio de recursos do BNDES. Eu, há algumas sessões atrás que nós tivemos aqui, manifestei indignação das liminares que o Supremo tem dado através de seus ministros em relação ao não comparecimento dos convocados dessa sessão. E naquele momento eu sugeri que nós fôssemos conversar com o presidente da Câmara, o deputado Rodrigo Maia, dizendo da clara intervenção que existe do Supremo Tribunal Federal à nossa atuação, nosso campo de trabalho, e o que nos é assegurado pela Constituição Federal de nós podermos ter uma CPI, convocar as pessoas que nós acharmos convenientes, que venham aqui depor para conseguir dar resultados para o país, dar resultado para o cidadão que está esperando na outra ponta em que as investigações ocorram e que aqueles que são acusados, investigados, acusados e depois culpados, julgados culpados, eles venham a retomar e rever o dinheiro que foi desviado. Portanto, eu quero aqui deixar muito clara a minha manifestação de contrariedade aos ministros do Supremo Tribunal Federal que interferem diretamente no andamento das CPIs dentro desta casa. Eles deveriam ser os guardiões da Constituição, prezar pela Constituição brasileira, e estão sendo, neste ponto, os primeiros a não respeitarem a Constituição e, principalmente, a autonomia deste parlamento. Eu quero solidarizar com Vossa Excelência, nós não podemos deixar com que isso aconteça. A PEC que o senhor apresentou não tem só a minha assinatura, mas tem meu total apoio para que nós possamos agilizar dentro desta casa para ter o reforço da garantia constitucional nossa de cumprir com o nosso dever de poder legislativo de investigar e convocar aquelas pessoas que nós acharmos, pela ampla maioria deste plenário conveniente, estarem aqui depondo para o melhor do país. Obrigado, presidente. Obrigado, deputado Lucas Redecker. Só para informar a Vossa Excelência que essa emenda constitucional, assinada por mim e pelo presidente da CPI de Brumadinho, tem o número 115 de 2019. Nós vamos levar ainda hoje ao presidente Rodrigo Maia a proposta de que ele possa agilizar, no interesse do Parlamento brasileiro, a tramitação dessa emenda, porque ela diz claramente no parágrafo 3º, em caso de não comparecimento de testemunhas, de investigados ou réus, e o argumento do Supremo é que quando o sujeito está investigado ou é réu, ele fica desobrigado de comparecimento na CPI. Então, diga claramente aqui o parágrafo 3º. Comparecimento de testemunhas de investigados ou de réus regularmente intimados, observados os termos do parágrafo 3º a reunião de comissão parlamentar de inquérito designada para a realização de sua oitiva, o presidente do colegiado, no caso o presidente da CPI, poderá mandar conduzi-lo à sua presença. Ou seja, mandar conduzi-lo à sua presença significa comparecimento obrigatório. Portanto, essa emenda constitucional que nós apresentamos, pedir urgência ao senhor presidente da casa, e eu, no momento em que tiver confirmada a conversa com o presidente, eu avisarei todos os membros da CPI para que estejam presentes, se possível, para que a gente possa argumentar com o presidente a importância do tratamento bastante rápido dessa proposta. Pois bem, em seguida, o deputado Kim Kataguiri tem a palavra por 5 minutos. Senhor presidente, quero dizer que também, assim como o deputado Redecker, assino a PEC de Vossa Excelência e apoio a iniciativa. Já é a 4ª vez no âmbito desta CPI que o Supremo Tribunal Federal toma uma medida dessas. E ninguém aqui quer desrespeitar o direito ao silêncio, o direito de ficar calado é garantido, o direito de não produzir provas contra si mesmo é garantido. Agora, isso não significa não comparecer à CPI. Você pode comparecer e ficar calado, mas escute as perguntas e que fique registrado que todas as perguntas foram feitas àquele que está sendo investigado. O Supremo Tribunal Federal, como já bem colocado por Vossa Excelência, pelo relator deputado Altineu, pelo deputado Lucas Redecker, usurpa a competência do Legislativo e mais, posteriormente, nós seremos cobrados pela sociedade. Existe a fama de que CPI acaba em pizza, mas não tem como a gente trabalhar
se o Supremo Tribunal Federal interfere indevidamente nas nossas prerrogativas de investigação. E mais, sei que não há clima, que não há momento político para isso, mas eu ousaria ir até além da proposta de emenda à Constituição de Vossa Excelência e adotaria o modelo europeu. Tirássemos o Supremo Tribunal Federal do Poder Judiciário. Suprema Corte, Corte Constitucional, serve para analisar tese abstrata, não serve para julgar habeas corpus, não serve para produzir prova, não serve para ouvir testemunha. O Supremo Tribunal Federal hoje já tem um acúmulo de processos, justamente esse acúmulo serve de justificativa para o não julgamento de diversos réus e de diversos investigados no âmbito do Supremo Tribunal Federal, e, portanto, o Supremo não deveria funcionar como instância recursal. Hoje, o Supremo e o STJ são instâncias recursais de rico. Não existe terceira ou quarta instância. Existe primeira e segunda e acabou. São os juízos e são os tribunais que têm a competência para julgar, para escutar, para produzir prova, para promover o contraditório e para promover a sentença. Não é o Supremo Tribunal Federal e não é o Superior Tribunal de Justiça. Essa competência está sendo usurpada do Parlamento e das instâncias competentes do próprio Poder Judiciário. Então, iria além que o Supremo Tribunal Federal apenas agisse quando provocado, coisa que não acontece hoje. Os ministros podem agir de ofício e muitas vezes o fazem, inclusive em benefício próprio e em detrimento de outros poderes, e que também apenas julgasse teses abstratas, apenas julgasse constitucionalidade. É para isso que serve a Suprema Corte, é daí que vem a origem da Corte Constitucional e é justamente esse o papel institucional que o Supremo Tribunal Federal tem de cumprir. Enquanto esse tipo de atitude for tomada contra o Parlamento, contra a Constituição, o Supremo continuará tendo a imagem de desrespeito, a imagem de desprezo que hoje possui na sociedade brasileira. A Corte Constitucional deveria ter prestígio, deveria ser respeitada, deveria ser ocupada por aqueles que possuem o maior saber jurídico da sociedade e possuem reputação ilibada. Mas, infelizmente, presidente, com todo respeito à instituição Supremo Tribunal Federal, não é isso que acontece hoje. Obrigado, presidente. Muito bem, deputado Kim. Eu gostaria de assinar embaixo a sua manifestação de indignação em relação a isso. Eu não tenho dúvidas de que o Parlamento brasileiro está perdendo com essa atitude do Supremo Tribunal Federal. Se há algo que precisa ser ajustado, é essa relação do Legislativo com o Supremo Tribunal Federal, com o Judiciário, para acertar os passos desta questão. Esta é uma questão que compromete a autonomia do Poder Legislativo, que tira do Poder Legislativo o poder de investigação, que é um dos poderes mais importantes que nós temos aqui como Poder Legislativo, que tira do Legislativo a possibilidade de investigar com transparência, diferente do processo investigatório policial, diferente do processo investigatório do Ministério Público, que é feito a quatro paredes, e muitas vezes a sociedade brasileira não toma conhecimento desse processo investigatório. Aqui na CPI, no Parlamento, ele é claro, ele é límpido, ele é aberto, ele é transparente. E é dessa forma que nós precisamos entender o processo democrático. Ao Legislativo lhe é dado o direito, com certeza, de investigar também questões importantes envolvendo dinheiro público. É nossa obrigação constitucional. Então, essa é uma questão que depende de um ajuste na relação de independência e harmonia entre os poderes, Legislativo e Executivo. Em função dessa questão, neste momento, está comprometendo a autonomia do Poder Legislativo. Essa é a convicção que essa presidência tem na condução dos trabalhos desta casa. Que, por sinal, nós estamos fazendo um trabalho nessa CPI, um trabalho bastante responsável, aberto e transparente. A sociedade tem condições de avaliar cada movimento que fazemos em relação a esse processo e que precisa ser garantido. E é isso que nós não estamos vendo. Então, eu concordo com Vossa Excelência. Deputado Tineu? Não, eu já falei, presidente. Depois Se Vossa Excelência me autorizar, a lógica... Deputado Paulo Ramos tem a palavra, está inscrito em seguida. Presidente, Daria a palavra a Vossa Excelência. em primeiro lugar, fazer uma observação que tem sido recorrente
a afirmação de que CPI acaba em pizza. E isso não é verdade. Basta verificar todas as comissões parlamentares de inquérito que foram realizadas e as conclusões. Só que a execução ou a continuidade em relação àquilo que foi investigado e deliberado e concluído numa comissão parlamentar de inquérito, normalmente não cabe ao parlamento fazer. Na verdade, quem faz com que CPI termine em pizza são os órgãos para os quais as conclusões são encaminhadas. Só para fazer essa observação, porque nós próprios, por vezes, assumimos uma afirmação depreciativa em relação ao Poder Legislativo que não é a expressão completa da verdade. Então, eu faço essa consideração preliminar. E a minha segunda é a seguinte: da decisão do ministro Celso Mello, se porventura o corpo jurídico analisar que cabe recurso, poderíamos, inclusive, marcar uma audiência, Vossa Excelência, como presidente da comissão, e poderíamos ir ao ministro Celso Mello. Só uma questão, deputado Para Paulo Amas. demonstrar, Eu já estive, depois da primeira questão, nós já estivemos com o presidente do Supremo Tribunal Federal, o ministro Dias Toffoli. Fui acompanhado do deputado Altineu, deputado Paula Belmonte e mais, se eu não me engano, mais algum parlamentar que esteve presente. E ali nós tivemos a oportunidade, já na primeira questão, de mostrar a insatisfação que nós tínhamos com essa decisão do Supremo Tribunal Federal. E o ministro Dias Toffoli concordou com a tese de que seria dado ao o direito de interpelação em audiência com depoimentos solicitada com obrigatoriedade de comparecimento. Ele defendia também essa tese e de que ia promover entendimentos internos do Supremo em relação a essa questão. Até o presente momento não tivemos resposta, não tivemos nenhuma manifestação do presidente do Supremo. Mas, de qualquer maneira, Vossa Excelência tem razão, a presidência vai avaliar essa possibilidade de recurso e, se tiver, nós usaremos essa prerrogativa. Segunda intervenção minha, senhor presidente, é sobre os trabalhos da nossa CPI. Eu tenho alguns requerimentos encaminhados e queria solicitar a Vossa Excelência que submetesse a apreciação dos membros da comissão para aprovação ou rejeição dos requerimentos. Porque vou tecer uma consideração, com todo o respeito, né, toda a admiração que tem por Vossa Excelência, que nós também não podemos, no exercício do mandato, ter iniciativas que não sejam levadas na devida consideração, que nós estamos sofrendo um constrangimento do Supremo Tribunal Federal. Mas também, por vezes, nós nos sentimos constrangidos no exercício do mandato quando uma iniciativa nossa também não é levada em consideração, não é apreciada. Eu hoje dei entrada num requerimento, senhor presidente, para a convocação de uma testemunha, e o outro, e aí aproveito a oportunidade desta situação em relação ao depoente que não compareceu, e é um tema que já foi abordado aqui algumas vezes na comissão, que é um relatório de uma investigação que foi feita por solicitação de um ex-presidente da Câmara dos Deputados, e a investigação feita pela CROL tem inúmeras conclusões que interessam a esta CPI e não posso asseverar, mas o depoente que hoje deixou de comparecer, acredito, pelo que me foi dado conhecimento, tem um certo protagonismo constante do próprio relatório feito pela investigação da empresa contratada CROL do ex-presidente desta casa. Então, queria que apreciasse. Tem outros requerimentos para que nós pudéssemos como é que se diz?
para que nós pudéssemos ficar felizes aqui, sofrendo constrangimentos externos, mas não constrangimentos internos. Deputado Paulo Ramos, Vossa Excelência tem razão. A presidência tomou conhecimento que essa solicitação feita do relatório da CROA, Vossa Excelência apresentou hoje. Portanto, não era... Não, dos anteriores, que eu tenho... Isso eu sei. Outros requerimentos que Vossa Excelência demanda, a presidência já está tomando a providência para que amanhã nós possamos votá-lo aqui em plenário. A presidência tem conhecimento nesse sentido. O deputado Altineu também apresentou alguns requerimentos e eu gostaria de saber se alguns deputados tiverem interesse em apresentar outras propostas que manifestem a presidência, até porque nós estamos com um prazo bastante apertado para fecharmos os trabalhos dessa CPI e nós teremos provavelmente mais 4 ou 5 sessões, semanas de depoimento só, e agora, a partir desse momento, nos debruçamos sobre não só os depoimentos aqui feitos, mas também toda a documentação que a CPI tem recebido. Esforço concentrado. Pois bem. Presidente. Então é isso. Deputado Altineu tem a palavra. Não, só para o delegado Pablo, desculpa. À vontade. Não, só para dizer que nós faremos, e eu quero ouvir a opinião de Vossas Excelências, uma sugestão a Vossa Excelência das oitivas das próximas semanas, sabendo que a gente pode utilizar a segunda e a terça-feira, a gente pode ouvir mais de uma pessoa por dia, como a gente já fez aqui. Existem pessoas que são questões técnicas pontuais que podem vir aqui muito bem e o depoimento não demora. Então podemos fazer na terça-feira 2 pessoas, na quarta 2 pessoas, durante essas próximas semanas. Se necessário também, enfim, se Vossa Excelência achar necessário, mais na última semana a gente pode fazer até um terceiro dia. Eu quero dizer que agradecer a Vossa Excelência, deputado Macris, na condução dos trabalhos aqui. Vossa Excelência tem sido democrático. Eu tenho dito que as pessoas que compõem essa CPI aqui têm se empenhado e tenho ouvido de pessoas experientes aqui da Câmara dos Deputados dizendo que nós aqui estamos no caminho certo, de parabéns, que a nossa CPI vai atingir um resultado, porque nós estamos trabalhando tecnicamente. Então eu me orgulho muito. Dizer que ontem, deputado Paulo Ramos, Vossa Excelência, que nosso companheiro antigo, né, desde a época da Assembleia Legislativa, que fomos deputados juntos lá no Rio, vim para Brasília ontem, dei um pulinho lá na comissão, na CPI. Agora, acabando daqui, nós vamos lá para a sala da CPI novamente e temos nos debruçado. Quero agradecer aqui ao senhor Cacá, que está aqui, meu amigo, meu assessor, ao Bruno, ao Marquinho, ao Pedro, agradecer aos assessores que estão sempre conosco aqui na construção desse trabalho. Presidente. O deputado Crisóstomo tem a palavra. Desculpe. Sem problema. Passaria a palavra a Vossa Excelência em seguida. Senhor presidente, os agradecimentos. Vossa Excelência me disponibilizar um tempinho para eu ratificar. Na verdade, aproveito essa oportunidade, relator Altinei Cortez, de dizer que estou de acordo com relação à PEC que vai normatizar essa questão de pessoas que devem ser ouvidas aqui na CPI e o STF impede de estar aqui. Então essa PEC estou totalmente de acordo, com certeza estarei alinhado para que possamos avançar. E a minha fala já foi tratada aqui, muito bem colocada pelo Kim Kataguiri, que a minha fala faça parte também da fala do deputado que anteriormente falou, deputado Pablo. Muito bem colocado, me alio aqui aos argumentos do deputado, com certeza o povo brasileiro espera isso da gente, espera isso dos parlamentares aqui da CPI, porque todos nós sabemos, os brasileiros sabem que os 3 poderes são independentes e assim devem ser. Não estão respeitando o parlamento. Portanto, é pertinente a fala do deputado Kim e a PEC que Vossa Excelência apresentou. Estou de acordo. Muito obrigado.
Obrigado, deputado Crisóstomo. Deputado delegado Pablo tem a palavra. Presidente, agradecer aí a oportunidade que o senhor está me dando, novamente falar aqui na nossa comissão. Fiquei surpreso com a ausência do nosso intimado hoje. Infelizmente, mais uma baixa provocada não pelo ímpeto e pela vontade dos membros dessa comissão em trabalhar e esclarecer o que aconteceu, o que houve e o que ainda pode estar havendo em relação ao Banco de Desenvolvimento BNDES. E o nosso oitivado hoje se furtou a vir. Mais uma ingerência do Poder Judiciário em cima do Legislativo e, com certeza, de ombros aqui com os nossos amigos parlamentares falaram antes, presidente, isso a gente tem que trabalhar para ter um novo olhar em relação ao Judiciário com as CPIs, porque senão a gente está comprometido no nosso trabalho e das CPIs futuras também. Quero agradecer a sua condução, presidente, sempre muito serena, muito firme. O nosso relator também está aqui sempre contribuindo muito com o sucesso dessa comissão. E lhe pedir encarecidamente que coloque em votação, se possível, os últimos requerimentos que eu apresentei, oitivas importantes dos ex-presidentes Lula e Dilma. O nosso povo brasileiro já acredita na necessidade da gente colocar esses que foram os mandatários da nação a responsabilidade do que aconteceu em relação ao BNDES. Vários delatores já vieram aqui, empresários, ex-políticos, e todos eles confirmaram e citaram esses nomes aí, que estão dos requerimentos, como necessários a serem oitivados. Além deles, parlamentares tanto de oposição como governistas, várias vezes questionaram a participação dos ex-presidentes Lula e Dilma em possíveis processos de práticas ilícitas aqui investigados, o que torna cada vez mais indispensável as suas oitivas e que a gente chegue a conclusões a respeito de possível ou não responsabilização dessas pessoas em relação ao que foi identificado nessa CPI. O Brasil espera que a gente faça o mais breve possível as oitivas e eu confio no senhor presidente. Muito obrigado e a CPI vai dar resultado sim. Muito obrigado, deputado delegado Pablo. A presidência agradece a manifestação de Vossa Excelência. É claro que nós vamos sair dessa reunião agora e realizarmos uma reunião administrativa para tomar decisões importantes dessa CPI em função do prazo que nós temos até dia 10 agora, próximo, para a apresentação do relatório. Está se exaurindo, portanto, nós estamos com o prazo absolutamente apertado, mas faremos em seguida uma reunião executiva, Vossa Excelência está convidado a participar e deliberaremos sobre as questões que ainda são pendentes no trabalho dessa reunião. Nada mais havendo a tratar, vou encerrar os trabalhos, antes convocando os senhores deputados para a próxima reunião, ordinária a realizar-se amanhã, dia 14 de agosto, às 14 horas e 30 minutos, no plenário 8, anexo 2, para tomar depoimento do senhor Roberto Graziano Russo, ex-presidente do Frigorífico Independência. Está encerrada a presente reunião.